Bem-vindo, Jean Zolé, ao nosso webinar Almaco, proposta técnica, blendas poliméricas, base polímeros, polióxido de fenileno e olefínicos, polipropileno. A Associação Latino-Americana dos Materiais Compósitos apoia e dissemina o conhecimento da cadeia dos materiais compósitos e dos polímeros de engenharia. Eu sou o professor Moreira, docente Almaco em cursos de capacitação funcional e do curso de pós-graduação em compósitos, e tenho o privilégio de conduzir esse webinar nesta tarde. Aliás, bom momento de destacar, esse é um excelente momento de destacar que o nosso entrevistado, egresso do curso da pós-graduação Almaco, em convênio com a Universidade Positivo, teve participação exemplar durante o curso, assim como no artigo do TCC, trabalho de conclusão de curso com imediata aplicação prática na indústria em que o Jean atuava. Eu gostaria de iniciar com o título do artigo técnico, muito bem escrito pelo Jean, Blendas poliméricas, base polímeros, polióxido de fenileno, designação Noril PPX e polímeros olefínicos polipropileno. Eu iniciaria, Jean, com a clássica pergunta: o que lhe motivou a desenvolver uma blenda complexa como essa, base polióxido de fenileno, Noril PPX com polipropileno? Você está com a palavra. Perfeito, professor Valdomiro. Muito obrigado pela apresentação. Agradeço muito, é um grande prazer estar aqui conversando com você. E tenho grande motivação de responder sua pergunta e falar sobre isso. Eu sou apaixonado pelo mundo dos compósitos, pelo mundo dos termoplásticos, de engenharia. E o que me motivou a escrever esse artigo foi uma dor que eu, na minha função, na empresa que eu trabalhava na época, senti essa dor. Nós estávamos trabalhando com o Noril PPX, fizemos a implantação do grade de extrusão na empresa para diversas aplicações. E com o passar do tempo, ficamos encantados, obviamente, pelas resistências do material, resistência mecânica, resistência química, as fantásticas propriedades do material. E aplicamos em muitos produtos, e com o passar do tempo, com o passar dos negócios, esse material ele começou a se tornar mais caro, começou a ter reajustes de preço, começou a ser um produto mais caro no mercado. E aí, na época, eu era engenheiro de processos, quando a gente estava trabalhando, quando a gente implantou esse material no mercado brasileiro em diversas aplicações, e agora, já em outra posição, a gente começou a perceber que a aplicação do Noril PPX propriamente dito puro estava começando a perder mercado, começando a inviabilizar os negócios que estavam sendo praticados com ele, e fechamento de novos negócios com esse termoplástico estava praticamente zero. A gente não estava conseguindo converter negócios em função do preço. Caro, a indústria automotiva e o mercado de ônibus, caminhões, máquinas agrícolas exige muita competitividade por parte dos fabricantes, e a gente não estava conseguindo converter negócios. Em contrapartida, esse termoplástico, esse material ele tem propriedades fantásticas, como eu falei. Então, naquele momento, eu olhei para dentro com a minha equipe e disse: gente, o que a gente pode fazer para continuar construindo, continuar desenvolvendo produtos de alto desempenho ao mercado? O mercado necessita.
E aí a gente se olhou e disse, olha, a gente tem um Noril PPX com excelentes propriedades, a gente tem um polipropileno, na época nós trabalhávamos aqui com Noril PPX, com polipropileno homopolímero, com cargueado, com 20, com 40, e o in natura. A gente se olhou e disse, olha, a gente poderia tentar fazer uma blenda? Sim, poderíamos tentar fazer uma blenda. Ah, vamos tentar? Disse, olha, eu participo que a gente tem que tentar, só que a gente tem que fazer os estudos, a gente tem que entender se é compatível, se existe miscibilidade, se existe, obviamente, também condições de desenvolver esse material e depois ele possa vir aplicado. E aí parti para os estudos, professor, liderei, obviamente, com a minha equipe, esse estudo, e fizemos todos os ensaios que a gente vai falar na sequência, mas a motivação, ela foi uma dor de ver o material parar de ser utilizado, sendo um excelente material com excelentes propriedades. Então, isso foi o que me motivou a fazer o estudo e trabalhar nesse projeto, nesse artigo, obviamente, depois de escrever o artigo. Claro. Muito bem, entendi perfeitamente a motivação, ela é calcada em alicerces reais da indústria. A indústria não sobrevive se não tiver o famoso tripé: competitividade, sustentabilidade e mercado. Então, mas eu logo emendo um questionamento que é muito importante, aliás, Jean Zolé, atrelado no que você acabou de mencionar, estudos, né? Estudos de laboratório. Quais ensaios foram feitos para comprovar a viabilidade desta blenda? Perfeito. Perfeita a colocação, professor. Nós trabalhamos com ensaios, inicialmente ensaios mecânicos, obviamente, fizemos os corpos de prova e partimos para ensaios mecânicos e ensaios térmicos, para realmente analisar a questão da miscibilidade, a homogeneidade, primeiramente, do material, a miscibilidade da blenda, se é uma blenda miscível ou immiscível, e ensaios mecânicos de tração, impacto e flexão, para comparar os determinados materiais, propriamente dito, o Noril PPX, o polipropileno in natura e as blendas. Nós trabalhamos com 3 composições, professor. Trabalhamos com uma composição de 70% de Noril PPX com adição de 30% de polipropileno in natura. Trabalhamos com outra composição que foi 60% de Noril PPX com 40% de polipropileno in natura, e a última 50% de cada material, 50% de Noril PPX com 50% de polipropileno. E realizamos os ensaios mecânicos e térmicos nas três proporções, para analisar como é que se comportaria os resultados em cada uma delas. Perfeito. E justamente em se tratando dessas blendas, a homogeneidade é sempre um ponto muito crítico. Como você e sua equipe conseguiram essa necessária homogeneidade ideal para a combinação do PPX com o polipropileno? Perfeito. A gente trabalhou durante o processamento de mistura, nós fizemos a mistura dentro da extrusão, dentro da rosca da extrusão, e inicialmente em aspecto visual, nós detectamos que homogeneizou muito bem, o processamento foi fantástico, com uma fluidez tranquila, uma fluidez boa dentro da rosca, o material se comportou super bem. E depois, professor, nós fizemos ensaios de DSC, calorimetria diferencial de varredura, para entender a miscibilidade, né? Se os materiais apresentariam uma única TG, temperatura de transição vítrea, perfeito, ou se apresentariam várias TGs, onde a gente perceberia que não existia miscibilidade, e também a questão da TM. Era um ponto que me preocupava muito, a temperatura de fusão cristalina.
porque a gente tem o polipropileno, que é altamente cristalino, e o noril PPX já puxa mais para o amorfo. E a gente percebeu que, sim, existia uma única TG e uma única TM. Então, nós constatamos que a blenda era miscível, que ela homogeneizava bem e que ela era miscível, que existia ligação química. Então, esse foi um principal ponto de partida que a gente percebeu que nas três proporções ensaiadas, a miscibilidade, a homogeneidade foi perfeita, professor. Foi perfeita. Ótimo. Essa característica é muito importante porque em cada ponto da sua peça, do componente injetado, você vai ter as mesmas características de isotropia do seu polímero blendado. Muito bom. Excelente. Agora, sob o ponto de vista de desempenho, agora é muito crítico, esse ponto é extremamente crítico, porque do ponto de vista do desempenho e em comparação ao polióxido de fenileno, que é o noril PPX in natura, aquele que você recebe in natura, como se comportaria a blenda já com o polipropileno, do ponto de vista mecânico e dos ensaios que vocês fizeram? Nós tivemos a felicidade, professor, de durante o estudo, poder ir constatando que a blenda era miscível, que os resultados mecânicos eram bons, e a gente teve a oportunidade de processar isso em um produto real, né, naquele momento, durante o estudo. Obviamente, depois a gente aplicou esse material e vem sendo utilizado, mas durante o estudo a gente teve a oportunidade de ir fazendo os testes e à medida que ia se constatando que tinha viabilidade, a gente ia seguindo as etapas subsequentes, implantando. Então, nós produzimos produtos com esse material e dele extraímos corpo de prova para fazer ensaios, seja ele do produto. Então, conseguimos fazer ensaios, novamente, ensaios de mecânicos, tração, flexão, impacto. Fizemos ensaios também de térmicos. E um ponto importante, professor, a gente percebeu que por exemplo, a resistência a impacto, que é algo que para mim me fascina. A resistência a impacto do noril é algo que realmente me fascina. É extremamente alta quando comparado aos demais polímeros. A gente percebeu que à medida que a gente ia implementando o polipropileno, obviamente que por ele ter uma cristalinidade bem alta, a gente ia tendo uma redução da resistência a impacto, mas uma redução pequena, muito pequena, nada significativo. Então, nas três composições, na 70-30, na 60-40 e na 50-50, a redução ela foi gradativa, obviamente, mas até mesmo a 50-50, que tem 50% de cada material, a gente percebeu que a redução era baixa e poderia ser aplicado, que atenderia às normas dos produtos que a gente vinha tendo em vista para aplicar a blenda imediatamente. Obviamente que a parte econômica é algo que pega forte, mas tecnicamente nós tínhamos que comprovar que era possível aplicar o produto. Então, o desempenho da blenda, professor, ele foi assim fantástico, um bom desempenho mecânico, um bom desempenho térmico, um bom desempenho químico. O que a gente não analisou, professor, e ainda eu vou deixar isso como projeto futuro, estudo futuro, é a questão da parte de ambientes extremamente frios, professor. A gente precisa fazer estudos de como que a blenda se comporta na Europa, por exemplo, com temperaturas extremamente baixas, né? Menos 20, menos 30, menos 40. Isso é algo que precisa ser estudado ainda mais para frente e eu vou dar sequência no estudo para ver qual que é o comportamento. Para o Brasil, onde a gente tem um range não muito alto, né, comparado com o que a gente tem aí na Europa e alguns outros países, é extremamente... Porque à medida que você vai colocando polipropileno,
você também vai derrubando a temperatura de transição vítrea do Noril PPX. À medida que você vai entrando com o polipropileno, ela vem baixando. E isso é um fato importante também para o caso de temperaturas baixas, mas isso ainda precisa ser estudado. Mas a nível Brasil, o desempenho da blenda é algo bem aceitável e, ao meu ver, pode se tornar um sucesso. Perfeita a sua colocação. Nós sabemos que, por literatura, que essas blendas em base polióxido de fenileno têm temperaturas de transição vítrea extremamente altas, na casa de 200 graus centígrados, o que ultrapassa muito o range que a indústria automobilística exige. Agora, muito bem colocado por você, Jean, o aspecto do range em temperaturas baixas. Então, muito importante um estudo mais à frente desse comportamento em temperaturas baixas. Agora, do ponto de vista, então, dos testes que já estão bem fundamentados, e principalmente porque a aplicação-alvo dos testes iniciais foram para para-choques de ônibus. Existem outras aplicações para esse mercado no seu radar técnico ou, eventualmente, mercadológico? Sim, professor, existe. Nós aplicamos... O Noril PPX sempre foi um produto fantástico para para-choques, principalmente de mini-ônibus, né? Os micro-ônibus, chamado micro-ônibus, minivans, em função, por exemplo, deles operarem no mercado de São Paulo, onde é muito normal uma encostadinha, né? O famoso totozinho, né? Uma encostadinha no para-choque. Então, o Noril PPX, ele proporciona essa encostada e o retorno do material sem que haja fratura, sem que haja quebra do material. Ele então, teria uma memória, desculpa te interromper, ele teria professor, como se fosse uma memória elástica, isso, ou seja, professor. tem um impacto e ele retorna com memória elástica do ponto de vista de comportamento do material? Exatamente, professor, muito bem colocado pelo senhor. Ele tem uma memória elástica e uma batida que normalmente em outros termoplásticos, com certeza você teria uma ruptura de cadeia e até mesmo abriria um buraco no local onde foi batido ou geraria vulgarmente falando, né, professor, um amassado, né? O Noril PPX, essa memória elástica do Noril PPX proporciona que ele retorne para a posição original onde ele foi moldado, seja por injeção, por termoformagem ou por algum outro processo. Então, isso sempre foi fantástico na utilização, sempre foi um fator que quando a gente chega para conversar com a engenharia do cliente, é algo, nós temos aqui sempre carreguei comigo no meu computador, no meu laptop, um vídeo mostrando um ensaio realmente um ensaio de impacto, que é um pêndulo que desce, bate num paralama, na verdade, processado em Noril, o pêndulo retorna, e aí tem uma imagem em câmera lenta do Noril, do produto em Noril deformando, com uma deformação bem profunda, e retornando para a posição original. Então, é algo que ajuda muito a vender, e, enfim, voltei lá para a motivação da blenda. Infelizmente, não consigo parar de falar disso. Ela, como começou a ficar cara, a gente não estava mais conseguindo aplicar esse produto, e agora, com a blenda, a gente conseguiu trazer viabilidade. Mas voltando para a pergunta original, as aplicações, os para-choques, então, foi a base do estudo e a base original, mas eu vou mais longe, professor. Eu acredito que a gente possa fazer uma frente inteira de um mini ônibus, por exemplo. Obviamente que passaremos pelo desafio da largura de calandra de uma extrusora, porque nós vamos ter que extrusar uma lâmina e tem uma largura máxima no Brasil e até mesmo no mundo, onde os ônibus às vezes são mais largos, então talvez a gente vai ter que dividir, mas eu imagino que a gente possa fazer frentes traseiras de ônibus, de minivans até mesmo inteiras, sem precisar dividir, que
porque a largura, digamos, é mais estreito. A gente pode fazer paralama, a gente pode fazer grades frontais, a gente pode fazer portinholas. Então, tem um mercado bem amplo, professor, e carente de termoplásticos de altíssimo desempenho. Então, eu acredito que sim, que a gente pode atacar esse tipo de produto e de mercado. Muito bom, muito bem colocado. Agora vamos fazer uma mudança aqui na conversa de 180 graus. É evidente que quando falamos de para-choques, de componentes externos que têm que cumprir legislações de impacto, mas podemos ter outros componentes com muito maior exigência do ponto de vista de comportamento físico-mecânico e deveria, nesse caso, ser reforçado com fibras. Por exemplo, fibras de vidro. Ou seja, é possível construir um compósito com sua blenda? Ou seja, será que poderia se colocar num determinado momento do processo da extrusão a inclusão de fibras de reforços e quais seriam as potenciais aplicações para esse tipo de polímero altamente resistente? Perfeito, muito bem colocado e estamos dando uma guinada aqui de 180 graus realmente. Professor, eu responderia da seguinte forma, sendo muito responsável e tenho certeza que o professor, por tudo que me ensinou, participa disso. Eu acho que necessita de estudos. Inicialmente responderia que necessita de estudos, mas é possível. Agora necessita de estudos profundos para ter certeza que a gente está desenvolvendo realmente um outro material, uma outra blenda, até mesmo um compósito, mas eu acredito que sim. E entendo que a blenda pelletizada, né, o problema é a blenda em forma de pellet, com uma extrusora dupla rosca, é possível de aplicar, sim, a fibra de vidro, uma fibra picada, uma determinada tamanho de fio, mas eu acredito que sim. Eu trabalhei no passado com materiais similares, professor, até mesmo um material que eu acho que o nome comercial é Twintex, que é um polipropileno com fibra de vidro. Tive o prazer de termoformar esse material e é assim, aí nós estamos falando de outras propriedades, de outras características e de outras aplicações. Mas te responderia que é possível, é fantástico, porque aí a gente muda totalmente a escala de resistências quando a gente reforça com fibra de vidro. E as aplicações, elas são totalmente focadas em produtos que requerem altíssimo desempenho. Por exemplo, nós tivemos no passado, onde eu tive a oportunidade de termoformar esse produto, chamado Twintex, que era uma chapa, uma chapa plana de polipropileno com fibra de vidro, que vinha dos Estados Unidos na época. Eu tive a oportunidade de termoformar para uma cobertura de tampa de motor. Então, dentro do capô do carro, na época era para Mitsubishi, era um teste, né? Obviamente era um tryout. A gente estava tentando termoformar uma cobertura de motor de carro com esse produto, porque o calor, a resistência térmica e química ali é extremamente forte, extremamente agressivo, e eu tive a oportunidade de fazer esse teste. Foi fantástico. Infelizmente não teve viabilidade financeira, econômica, né, vamos dizer, porque a chapa vinha dos Estados Unidos, com câmbio, tudo, não tivemos a felicidade de aplicar. Mas, quem sabe, professor, me deu uma baita ideia, agora eu não sigo o meu estudo direcionado para isso também, a gente não desenvolve aí um material totalmente brasileiro e com excelente propriedade. Acho que o senhor me deu uma ideia para dar continuidade nos estudos. Justamente, Jean, como todo artigo técnico, artigo científico, um dos itens que a gente deixa lá nas últimas linhas
propostas para trabalhos futuros. Aliás, você já deixou, durante esse nosso webinar, 2 ou 3 itens relativos a trabalhos futuros. Você consideraria a sua blenda, que já se mostrou viável do ponto de vista do desempenho físico, mecânico, resistência a impacto, etc., como trabalho futuro, incorporando fibras de vidro ou outro tipo de fibra de reforço, ou cargas minerais, classificando como um compósito de alto desempenho? Sim, professor. Sim, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Com certeza, responderia dessa forma, com certeza. Muito bem. Eu gostaria, então, nesse momento, de deixar bem à vontade para fazer comentários adicionais que, com certeza, nas entrelinhas desses questionamentos que eu fui colocando, algumas vezes até como desafio pessoal para você, como engenheiro, como pesquisador, quais são os seus comentários adicionais que possam enriquecer esse trabalho? Perfeito, professor. Primeiramente, eu estou muito feliz de poder dividir isso com o professor e com os colegas aí que devem assistir o webinar. Realmente, eu sempre fui um profissional incansável nessa questão de aplicação dos termoplásticos. Eu sempre brinco que o nosso concorrente não é o nosso parceiro aí que também trabalha com compósito. Nosso principal concorrente tem que ser outros materiais, o aço, outros materiais. E eu entendo, professor, que as blendas, elas podem ser muito utilizadas, obviamente que tem que ser, os estudos têm que ser profundos, não adianta simplesmente misturar materiais e achar que está fazendo uma blenda. Fazer blendas é muito mais do que uma mistura de dois materiais, ou mais do que dois. Não vejo dessa forma, acho que a gente tem que analisar profundamente. Mas algo que eu gostaria de falar, professor, e é fascinante, é como estudar profundamente, e hoje a gente tem N formas de analisar um material, microscopia eletrônica de varredura, DSC, raio-x. A gente tem hoje equipamentos que facilita com certeza a nossa vida com relação a anos atrás. A tecnologia nos trouxe essas possibilidades e eu entendo que a gente cada vez mais tem que buscar isso, professor, olhar para dentro, olhar para o que existe de materiais ao nosso redor e ver o que a gente pode fazer, misturando, pensando obviamente em blendas, porque pensar em copolímero aí nós estamos falando de reator, e aí dificulta um pouco. Então, esse mundo me fascina, professor, como agora fiquei extremamente motivado com essa questão de aplicar talvez a fibra de vidro nessa blenda e gerar um outro material. Então, veja, de dois materiais simples que nós temos, o Noril PPX, o polipropileno, nós já temos um terceiro, que é uma blenda dos dois, com propriedades diferentes. Se nós aplicar uma fibra de vidro ainda nessa blenda, teremos outro material com propriedades, talvez, para determinadas aplicações fantásticas. Então, o que eu acredito, professor, é que a gente tem que não se limitar a materiais, a gente tem que olhar as aplicações, olhar os mercados, olhar as possibilidades que existem no mercado e, em cima disso, olhar para dentro, ver o que a gente tem e o que a gente pode fazer, fazendo blendas, fazendo modificações dos materiais, tem muitos aditivos que a gente pode colocar também. Eu vejo que a gente tem que olhar para a aplicação e olhar para dentro de casa e ver o que a gente pode fazer para atendê-las com competitividade. O professor falou muito bem, o mercado exige muita competitividade e cabe a nós, profissionais do mercado, estarmos aí para poder gerá-las. Responderia dessa forma a esse tempo, professor. Muito bem, Jean. Bem colocado. Fica, então, o desafio. Então, em nome da Almaco, Associação Latino-Americana dos Materiais Compósitos, eu gostaria de agradecer o tempo despendido do Jean, executivo
super ocupado que dedicou um tempo para colaborar e disseminar o conhecimento, que é um dos pilares da Almaco, Associação Latino-Americana dos Materiais Compostos. Só tenho a agradecer e desejo muito sucesso na sua empreitada. Muito obrigado, professor Aldomiro. Eu agradeço imensamente à Almaco, a qual tenho um grande respeito, e ao professor, que foi meu professor da pós-graduação e me passou muito conhecimento. Agradeço o seu tempo e é um grande prazer estar aqui conversando com o senhor e com as pessoas que vão assistir o nosso webinar. Muito obrigado, professor. Estamos na Almaco sempre de portas abertas. Muito obrigado. Boa tarde.